Bonjour, hora de falar de dinheiro. No Brasil, cada região tem uma forma de falar, sinônimos e apelidos para a palavra dinheiro: pila, buffum, farame, money, grampo, faz-me rir e assim vai. Na França ou em francês, depende da região, mas a gente vai falar das formas mais usuais no mundo inteiro francófono, ok? On y va. Ok, c'est parti. Dinheiro e preços. Eu fiz essa aula com alguns detalhes para ela te ajudar em várias situações possíveis. On y va. Demander le prix. Demander le prix. Perguntar o preço. E aqui, vamos lá, eu vou fazer algumas... aqui eu vou fazer explicando, depois, mais pra frente, eu faço sem explicar, porque você já vai ter entendido. Voilà, entendimento, isso mesmo. Dans un magasin, o marché, o marché. Então aqui você já aprendeu isso aqui tudo. Dans un magasin, o marché, aqui faz uma liaison, não na l'élision. Você deve assistir esse vídeo sobre liaison e l'élision, que ele é muito importante para você não ficar falando picado. Dans un magasin, au marché, ok? Para não ficar tipo robô. Então vamos lá. Ça coûte combien? Esse você já aprendeu, se não, custa quanto? Ça coûte, custa, combien é quanto. C'est combien le banane? Les bananes, aberto, plural. C'est combien les bananes? É quanto as bananas? C'est combien ça? Na dúvida. Você não sabe como é que fala concombre. Você não fala você não sabe como que fala maçã em francês. Troca qualquer coisa por ça. Você aponta o dedo assim, ça. Você pega a coisa e fala assim, c'est combien ça? Não é tão polido, mas é entendível. Vamos falar sobre entendimento, ok? Vous pourriez me dire le prix de pomme, s'il vous plaît? Então aqui, vous pourriez me dire, Vossa Senhoria poderia me dizer o preço. Aqui é totalmente formal já. Exemple, vamos lá, exemplo, exemple. Les commerçants. Les commerçants é o comerciante. Voilà les pommes. E avec ça? Aqui estão as maçãs. E o que mais? No ao pé da letra, e avec ça é e com isso, só que para nós fica pouco entendível. Falar e com isso. La cliente. Então aqui você já vê que é uma mulher. La cliente. C'est tout. Ça fait combien? Ça fait combien? Por que ça fait combien? Porque está no meio das compras. Ça coûte combien você pode usar antes de fazer uma compra. Ça coûte combien? Antes de comprar. Então você pediu para fazer tantas maçãs, para pesar um quilo de tomate e tal. Combien, ça coûte combien le kilo de tomate? Ok, o quilo custa 5 euros. 5 euros. Aí ela pediu meio quilo. Ok, deu quanto o meio quilo? Se um quilo é 50, então vai ser 2,50 euros. 2 euros são com centime. Ok? São exemplos. E le commerçant, o comerciante, alors, ça vous fait 3 euros. Ça vous fera, isso vai vos fazer, então isso vos faz 3 euros. Ok? É o que eles vão dizer para você. Mais exemplo aqui. Dentro de um restaurante, num café, depois que você comeu ou consumiu alguma coisa. Dans un restaurant, un café, après avoir mangé, consommé. Olha o ezinho, e, café, manger. O acento para lá. É, après. Dans un restaurant, un café, après avoir mangé, consommé. On y va. L'addition, s'il vous plaît. Addition é a adição. Adição é conta. Se você fala la compte, não funciona. É l'addition. Est-ce que je peux voir l'addition, s'il vous plaît? Est-ce que? Você aprendeu em outro modo. Est-ce que? Por gentileza, eu posso. Por acaso eu posso. Avoir, ter. O verbo avoir, você sabe. Verbo avoir, ter. Ser, estar é o verbo être. Je peux voir l'addition, s'il vous plaît. Ou então simplesmente l'addition, s'il vous plaît. L'addition, s'il vous plaît. Je vous dois combien? Je vous dois combien? Eu vos devo quanto? Ça fait combien? Ça fait combien? Não pronuncie o T. A com I você aprendeu. Ian. Combien? I com E. Ian. IN aqui. Ok? Remarca. Remarca é uma anotação. Anotação.
Vous pouvez également utiliser igualmente. Égal, igual, également, igualmente. Vous pouvez, o senhor pode également utiliser. Je vous dois combien? Avec un médecin, un plombier. Plombier é o encanador. Médecin é o médico. Le dentista, você pode também falar para ele. Eu vos devo quanto? Je vous dois combien? Ok? Remarca, je vous dois combien? Tanto faz no café, no dentista, depois que você consumiu, depois que você pediu para pesar numa balança alguma coisa, aquilo que eu já disse anteriormente. Vamos mais exemplos práticos. Eu amo esses exemplos práticos, dá uma noção real. Vamos lá. Demander le prix et dire le prix. Perguntar o preço e dizer o preço. On y va, c'est parti. Combien coûtent les billets? Combien coûte le billet? Combien coûte le billet? Ça coûte 525 euros. Ça coûte 525 euros. C'est combien? C'est combien? C'est combien? 525 euros. 525 euros. 525 euros. Ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait 525 euros. Ça fait 525. Ça fait 525 euros. Quel est le prix? Quel est le prix? Quel est le prix? C'est 525. C'est 525. C'est 525 euros. Ok? Vamos lá, então. Olha só, aqui eu vou ler somente em francês, mas eu coloquei a tradução para você. Demandez le prix. Demandez le prix. Ça coûte combien? Ça coûte combien? Combien ça coûte? Combien ça coûte? Combien coûte... combien coûte... quel est le prix de... Quel est le prix de... C'est combien ça? C'est combien ça? Payer quelque chose. Payer quelque chose. Ça fait combien? Ça fait combien? Combien ça fait? Combien ça fait? Je vous dois combien? Je vous dois combien? Je vous dois combien? Alors, maintenant, au travail, sans la traduction, sans traduire, rien. On y va. Demandez le prix. Demandez le prix. Combien coûte le café? Combien coûte le café? Combien coûte le dictionnaire français? Combien coûtent les dictionnaires français? Combien coûtent ces chaussures noires? Combien coûtent ces chaussures noires? Quel est le prix de ce manteau? Quel est le prix de ce manteau? Quel est le prix de ce basket? Quel est le prix de ce basket? Ok? Manteau é um agasalho grande de corpo inteiro. Basquete, tênis, chaussure noire, sapatos pretos e dicionário francês. Dicionário francês, café é café. Vamos lá, mais exemplos práticos. Dans une papeterie. Qu'est-ce que c'est une papeterie? Papeterie, il y a du papier pour le bureau, il y a de stylos, stylos pour écrire, des papiers, des crayons. Papeterie, papier, d'accord? Ça vend de papier, papeterie. On y va. Là, il y a une dame, la vendeuse, et le client, un monsieur qui est là, c'est le client. Et la vendeuse, c'est une femme, sur le féminin, vendeuse, le client. Ici, sur la table, il y a des stylos, stylos pour écrire. On y va. La vendeuse. Bonjour monsieur, je peux vous renseigner? Bonjour monsieur, je peux vous renseigner?
Oui, je voudrais voir les stylos à plumes, s'il vous plaît. Oui, vous voulez mettre combien? Oui, vous voulez mettre combien? Je ne sais pas, 40, 50 euros, ça dépend. Je ne sais pas, 40, 50 euros, ça dépend. Alors, regardez ici. Alors, regardez ici. Ah, ce stylo est très joli. Il fait combien? Ah, ce stylo est très joli. Il fait combien? 75 euros, monsieur. 75 euros, monsieur. 75, 75 euros, monsieur. Ouh, vous pouvez me dire le prix de ce stylo noir? Ouh, vous pouvez me dire le prix de ce stylo noir? Bien sûr, il fait 32 euros. Bien sûr, il fait 32 euros. Ces stylos bleus là. Et ces stylos bleus là. Tous ces stylos-là sont à 47 euros. Pardon? Tous ces stylos sont à 47 euros. Tous ces stylos sont à 47 euros. Alors, je vais prendre le bleu. Alors, je vais prendre le bleu. C'est pour offrir. C'est pour offrir. Oui, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Então aqui, ela... Bonjour, monsieur, je peux vous renseigner? Oui, je voudrais. Aqui ela pergunta, eu posso vos aconselhar? Renseigner, aconselhar? Sim, eu quero estilos a pluma. A pluma é caneta que não é de ponta esferográfica. É aquela que põe tinta dentro. É estilo a pluma, que ela coloca tinta dentro. Por favor. Aí ela pergunta, vous voulez mettre combien? Vous voulez mettre é quanto que você quer investir. Você quer investir quanto? Aí fala assim, je ne sais pas, 40, 50 euros, ça dépend. Eu não sei, 40, 50 euros, depende. Ela fala, ó, olha aqui. Ele fala, uau, essa aqui é muito jolie. É feminino, jolie, ela é très jolie. Il fait combien? Quanto custa? Ele fait combien? Você já aprendeu. 75 euros, senhor. Ele é chocado, esse barulho. E vous pouvez me dire le prix de ce stylo noir? Aí ele fala, você pode me dizer o preço dessa caneta preta? Ela fala, bien sûr, custa 32 euros. Ele fait 32 euros. Aí ele pergunta, e esse azul aqui? Aí ela já fala, todos esses aqui são a 47 euros. Tous ces stylos-là são a 47. E ele fala, alors, je vais prendre le bleu. Então eu vou pegar o azul. Aí ela pergunta, c'est pour offrir? Você vai ouvir isso constantemente, principalmente se você estiver fazendo turismo. É para oferecer? Aqui a gente fala assim, é para dar de presente? É a mesma coisa para ele dar. Fala, oui, s'il vous plaît. Então aqui provavelmente ela vai embrulhar para presente. Tá ok? Se não fosse para presente, colocar numa sacolinha e te entregar. Você fala, não, não, c'est pour moi mesmo. É para mim mesmo. Vamos mais exemplos? Mais exemplos não. Agora eu quero falar para você aqui a diferença de combien e comment. Já vi muitos brasileiros terem essa dificuldade de, na hora de perguntar combien, fala comment. Então, ou seja, combien é quanto. Combien é quanto. E comment é como. É a palavra como, ao pé da letra. Não tem erro. Esse aqui você pode levar ao pé da letra. Combien é quanto. Comment é como. Exemplo. Combien coûte un pain? Combien coûte un pain? Comment Pierre danse-t-il? Comment Pierre danse-t-il? Combien de livres à Nicolas? Combien de livres à Nicolas? Combien pèse un morceau de fromage? Combien pèse un morceau de fromage? Combien coûte une bouteille de lait? Combien coûte une bouteille de lait? Comment vas-tu à l'école? Comment vas-tu à l'école? Combien de bonbons manges-tu? Combien de bonbons manges-tu? Comment chante Jennifer? Comment chante Jennifer? Ok, finalizamos aqui agora com combien e comment, essa aula sobre dinheiro, preço, combien.
Então, isso aqui são exemplos que você vai usar em qualquer situação, seja para comprar bilhete de avião, de trem, esse módulo aqui ele é todo para isso, para te dar um alicerce sobre dinheiro, seja no café, seja onde quer que for. A gente vai ver depois também no restaurante, quando você deixa gorjeta, essa outra forma de dinheiro também. Mas não se preocupe que isso é uma outra aula. Não se esqueça, faça o download, marca como concluído aqui em cima, marca a estrelinha, deixa o seu comentário que é muito importante para mim também. Tá ok? Merci beaucoup et à très bientôt. Tchau, tchau.